audiobook Carregando a Cruz, Vencendo o Pecado. Álvaro de Souza. Capítulo 2. O pecado mata o espírito. Quando a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, obviamente fala-se da morte espiritual. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz-nos que quando Deus fez o ser humano através do pó da terra, ele estava inconsciente, porque não havia nele a vida, pois somente o corpo foi formado. Mas, porquanto não existiu a vida, o homem estava estático, ou seja, não podia mover-se. Para a locomoção do homem, foi preciso que Deus soprasse em suas narinas o espírito, e assim, colocando o fôlego da vida. Atentamos às Escrituras Sagradas no livro de Jó, capítulo 34, versículos 14 a 15. A palavra claramente mostra-nos que a vida é o Espírito. E se Deus recolhesse o seu Espírito, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. O que quer dizer que, se não há espírito no corpo, então não há vida. Se o pecado mata o espírito, logo mata a vida. E se mata a vida, o corpo somente irá viver à espera da hora para cair e ser sepultado. O maior inimigo do espírito é a carne. O da carne é o espírito. Eventualmente, ambos lutam para manipular um ao outro. Se a carne casualmente vencer o espírito pelas suas obras, e as mesmas serem praticadas, o espírito imediatamente estará no alerta vermelho. Ou seja, a vida está em risco e a eternidade estará apontando para o lar infernal. Biblicamente, o pecado é tudo quanto nos tira a presença do eterno Deus, quanto nos faz transgredir os mandamentos e conduz-nos à desobediência ao Altíssimo. E tudo quanto é pecado adoça a carne
e amarga o espírito. O salmista Davi disse: o pecado é doce como mel, porém cortante como a espada. Tudo que é pecado é doce e atraente. Doce porque a carne se gloria no pecado. Não se imagina vivendo sem a doçura pecado. A carne é escrava e dirigida pelo pecado, e é obrigada a fazer tudo que o seu senhor pecado mandar. Se ela não fizer, infelizmente, morre. Cada pai sabe o que é melhor para seu filho. Sabe como educar e dar a vida por eles. Sabe o que é melhor para que tenham sucesso na vida. Importa que os responsáveis sejam fortes o suficiente para manter o propósito com os mesmos. Sejam sacerdotes o máximo para mostrar a verdade e, à luz do Evangelho, sejam psicólogos para edificar as mentes. Sejam professores para educar. Sejam a luz para iluminar a escuridão no caminho dos seus filhos. Quem é o pai? Sou eu e você. Quem é o filho? É a nossa carne, corpo. Quem sabe o que é melhor para o nosso corpo, carne, somos nós. Consciência livre para a decisão. Assim como os nossos olhos são a luz para os nossos caminhos, também a nossa consciência é a direção e a salvação para o nosso corpo. Se porventura os nossos olhos estiverem fechados, com certeza enfrentar-se-á imensas dificuldades para caminhar. Assim sendo, para podermos observar os obstáculos nos nossos caminhos, precisamos dos olhos. Também, para poder direcionar o nosso corpo a certos caminhos, precisamos da consciência livre para decidir. Da mesma forma que os meus olhos me dizem que o caminho tem lama e não passo por aqui, passar por causa da sujeira, e provavelmente irei escorregar e cair. De alguma maneira, a minha consciência me diz que os desejos carnais são uma sujeira para o meu espírito, e por causa disso, tornar-me-ei impuro e inapto para servir ao Senhor nosso Deus. De certo que os meus desejos irão conduzir a nossa mente a praticá-los. E assim, feito, há grande tropeço na nossa vida espiritual. Próximo áudio, darei continuidade ao capítulo 2.
audiobook Carregando a Cruz. Vencendo